Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 2 de julho de 2025. A Rússia não pode prolongar a guerra na Ucrânia por muito tempo. Vamos ver por quê. O Pentágono suspendeu o fornecimento de armas e munições para a Ucrânia. Simpático para os americanos, né? Quero convidá-los a inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Você que não é inscrito, inscreva-se. É muito importante porque aqui você vê a verdade. Conto com você. Muito obrigado. A Ucrânia está destruindo, ou já destruiu grande parte, ou talvez até completamente, o que tem são mais resquícios, a indústria militar russa. E a crise da guerra se intensifica, né? É muito interessante porque o futuro próximo da Rússia não é cor-de-rosa, não é amarelo, não é vermelho, talvez seja vermelho de raiva dentro do Kremlin e vai ser um futuro de desgraça para eles, para os russos e para o poder que está na Rússia, o regime do ditador russo. A Rússia ela vai repetir provavelmente o mesmo destino do extinto Império Russo, o Império dos Tsares, né? Assim como ele terminou. Ou o destino da URSS, que também se desintegrou, mas só que se desintegrou não de uma forma tão violenta como o regime dos Tsares. O estágio atual da guerra na Ucrânia, com momentos de crise já anteriores para a Rússia, se nós compararmos, por exemplo, com a interrupção da ofensiva no início da operação e a perda do navio Capitania, que era um destroyer, um cruzador, alguma coisa assim, chamado Moskva, o primeiro navio afundado pela Ucrânia. Isso gerou uma crise, né? E assim como a fuga do exército russo de Kherson em outubro de 2022, depois da invasão deles, de Kherson e de Izium, bem como a rebelião já em 2023 do Yevgeny Prigozhin, do grupo Wagner, gerou uma crise também. Então, eles já estão tendo muitas crises. Já no começo, quando afundaram o navio Capitania, Moskva, quando eles tiveram que se retirar de Izium, daquelas outras cidades em volta de Kiev, e não conseguiram conquistar Kiev, e depois culminou com a rebelião de Prigozhin. Ou seja, existem fatos já antecedentes, quando a situação não estava tão ruim, mas chegou a um ponto que não dava para sustentar, que até aconteceu a rebelião do Prigozhin, que depois morreu com a queda do avião. A principal ameaça agora não é o teatro de operações, né, ou alguma frente de combate específica, mas é o agravamento da crise econômica, que está corroendo a Rússia por dentro, apesar das negativas que o ditador estava fazendo, mas agora ele já passa a concordar. Ontem ele já fez declarações que, de fato, a situação preocupa sobre as questões da recessão e ele vai ter que tomar alguma medida para que isso seja resolvido. Acho que convenceram ele depois que do discurso no Fórum de São Petersburgo sobre economia da Rússia, em que o ministro da Economia disse que tem problema, onde a recessão, onde a presidente do Banco Central, ou governadora, como parece que o cargo dela é governadora do Banco Central, a senhora Elvira Nabiullina, então ele talvez está tentando adaptar ao que eles disseram, que é a realidade, e não a realidade do sonho megalomaníaco que ele tem na cabeça, né? Na realidade, hoje uma guerra prolongada é um desastre terrível para a Rússia e para o Putin e o grupo dele. Acho que então por causa disso foram convencê-lo. Isso aqui cheira a colapso econômico, que pode até mesmo levar inevitavelmente ao próprio Putin, né? Pode levar à queda dele. E pior, a queda do regime, de toda essa turma que está com ele. A própria economia russa ela já está em desuso. A economia ucraniana recebe muito apoio de aliados ocidentais, ela tem problemas, mas ela apoia, desde o Japão, lá longe, a Austrália, manda um dinheiro para a economia, não necessariamente para o armamento. O Japão manda para ajudar a economia, para ajuda humanitária, e não só humanitária, a economia mesmo, né?
Então tem muita ajuda ocidental. E ele não tem essa ajuda, o ditador da Rússia, né? Então essa crise ela está muito forte e acho que vai ser mais forte ainda. Muitos estão dizendo que eles aguentam essa guerra até o ano que vem. Eu acho que essa guerra é para acabar logo, talvez até o fim do ano ou antes, né? Porque isso pode realmente minar toda a economia, como está agora, quanto à estabilidade política, que é o que mais preocupa para eles é a estabilidade política, né? E eles têm dedicado especial atenção a uma crise de inadimplência na Rússia, né? Que lembra a situação da década de 1990, quando as empresas russas não conseguiam pagar o salário dos funcionários. Se essas tendências se intensificar, a produção será interrompida, a arrecadação tributária diminuirá e a esfera social ficará sob forte pressão. Além disso, é um alerta, né? Porque problemas no complexo industrial militar estão acontecendo. Apesar de grandes investimentos, já estão sendo registrados fechamentos de várias fábricas que produzem artigos militares. E a situação se espalhará em um futuro próximo. Outro desafio será a forte desvalorização do rublo, que já é muito grande e acho que vai desvalorizar mais, dada a dependência do país de importações. Isso terá consequências extremamente dolorosas para a economia, sem dúvida nenhuma. Já está tendo, né? E o declínio da produção de petróleo, graças aos bombardeios e à destruição de refinarias e depósitos de combustíveis, inclusive nos portos, isso levou a uma deterioração muito acelerada da economia, das reservas, né, que ele usava, que ele recebia, para pagar a guerra dele, a guerrinha particular do ditador megalomaníaco. E a deterioração da indústria do carvão, agricultura, engenharia, mecânica, aviação civil, indústria de processamento e metalurgia e outras indústrias civis. Juntos, esses fatores formam o que podemos chamar de tempestade, uma tempestade perfeita. Blogueiros russos têm confirmado isso. E eles mesmos estão dizendo que a guerra tem que acabar. Eu acho que ela não dá para isso prolongar muito tempo. E todo mundo está mais consciente disso, da fraqueza do pseudo, do fake, segundo o exército do mundo. Uma verdadeira crise de guerra, uma verdadeira crise econômica em toda a Rússia. Eles precisam agir rapidamente porque a situação está piorando a passos largos. Essa é a ameaça de um novo fevereiro de 1917. Eles têm que cuidar, senão alguma outra coisa parecida poderá voltar no lugar para tirar esses caras que estão no poder. O colapso da economia também pode ocasionar o colapso da política. Essa é a questão da estabilidade sociopolítica e também da estabilidade do exército vai acabar, porque não tem dinheiro. Isso é importante e eu acho que essa guerra, não sei se ela tem futuro de muito longe, não. Porque ela acaba, a própria economia acaba com o regime do ditador e ele é obrigado a parar a guerra se ele não parar e não tiver poder para se rearticular e continuar levando sem guerra e se retirando da Ucrânia, porque ele não tem dinheiro nem para manter o que ele já conquistou na Ucrânia. Ele tem que tirar da boca do povo russo para colocar lá. Enquanto isso, o Pentágono suspendeu o fornecimento de armas e munições para a Ucrânia, enquanto a Rússia ataca a Ucrânia com violência, as áreas civis, o Pentágono suspende o fornecimento de certos tipos de armas e munições para a Ucrânia. Eles suspenderam as entregas de alguns mísseis antiaéreos, que a Ucrânia precisa urgentemente disso, por causa do bombardeio às áreas civis, e outras munições para a Ucrânia, incluindo o que a Ucrânia precisa muito de interceptadores de mísseis Patriot. Também mísseis de precisão e de outros sistemas críticos, devido às preocupações de que os estoques de armas dos Estados Unidos estejam muito esgotados, segundo fontes americanas familiarizadas com o assunto. Note-se que essa decisão foi tomada pelo chefe do Departamento Político do Pentágono, né? O senhor Elbridge Colby, após uma revisão dos estoques de munição do Pentágono, o que levantou preocupações sobre a redução do número total de projéteis de artilharia, mísseis antiaéreos e armas de precisão. De acordo com fontes da publicação, a decisão inicial de suspender a ajuda prometida pelo governo Biden
ex-presidente dos Estados Unidos, foi tomada no início de junho, mas só entrou em vigor agora, enquanto a Ucrânia repele alguns dos maiores ataques de mísseis e drones russos contra alvos civis em Kiev e outras cidades. E a ajuda americana não vai vir. Né? Interessante porque tinha 20 mil pequenos foguetes para derrubar drones. E já estavam para serem embarcados para a Ucrânia quando o próprio Trump decidiu mandá-los para o Oriente Médio, para as tropas americanas no Oriente Médio. Eles já estavam, isso também tinha sido decidido no governo Biden. A Ucrânia ainda teria para receber do governo Biden, que ele já está aprovado pelo Congresso, e o Trump está dando um jeito de dar um cambalacho nisso, de 3 bilhões e 800 milhões de dólares em armamento. Isso que eu falei aqui, eu falei a publicação, né, é uma publicação chamada O Político. Eles que fizeram essa matéria sobre isso, estou usando eles como fonte. Então ele escreve que as fontes deles relataram essas informações sob condições de anonimato e o Pentágono e a Casa Branca não responderam ao pedido de comentário que eles fizeram. A decisão do Pentágono de suspender algumas entregas levantou preocupações na Ucrânia e entre os aliados da Ucrânia e no Congresso americano, de que o país vai ficar muito vulnerável a novos ataques russos. É sempre os the best friends forever, ou seja, os melhores amigos para a frente, favorecendo um ao outro. É o camarada Trump e o camarada Putin de mãos dadas no mesmo objetivo. Né? E, finalmente, isso foi assinado pelo secretário de Defesa, o Pete Hegseth, que ordenou essa suspensão, segundo ele, diz que é temporária de diversos tipos de munições. Na realidade, eles estão ajudando ao melhor amigo do camarada Trump e do camarada Putin, os dois, ambos os dois. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Inscreva-se, hein? Aqui você viu a verdade, eu conto com você. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.